1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Não queremos, porém, irmãos, que ignoreis ou que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, mais uma vez neste momento, irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra verdadeira, que nos apresenta a graça da redenção que há em Cristo. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deu o Teu gracioso Evangelho, para nele crermos, descansarmos o nosso coração e experimentarmos, ó Deus, a vida eterna em comunhão contigo. Dá-nos graça nesta manhã, para que esta palavra, ó Deus, encontre lugar no nosso coração e a pregação dela, ó Deus, seja ouvida a nós, para a nossa edificação. Por isso, usa o Teu servo com graça e bondade, iluminando o entendimento de todos nós, ó Deus, para sermos nutridos pelo ensino da Tua palavra. Dá-nos graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas, irmãos, a morte é um dos grandes assuntos do nosso momento. Inevitavelmente é o lado mais sombrio da pandemia, de uma pandemia como a que vivemos. É muito difícil conversar com alguém e não tocarmos no assunto da morte. Seja quanto aos números recordes de morte por Covid em nosso país, que chegaram a mais de 3.000 por dia na média móvel, seja da preocupação com um parente ou amigo enfermo, ou pais idosos, seja em relação ao luto propriamente vivenciado neste momento. E associado, irmãos, à realidade tão cruel e evidente da morte nos nossos dias, há o risco da desesperança, que traz consigo medo, aflição, inquietudes e tudo mais. De fato, irmãos, todos se entristecem com a perda de alguém amado, porque fará falta. Nós fomos criados todos para a vida. Foi para isso que Deus nos criou. Nós gostamos da vida porque fomos criados para a vida. No entanto, esse sentimento saudável do desejo pela vida, devido à nossa natureza pecaminosa, pode se transformar dramaticamente em angústia, tristeza e até mesmo desesperança. Era este o risco daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Eles estavam sujeitos a serem tomados de uma profunda tristeza como resultado da falta de esperança diante da morte, assemelhando-se, diz o texto sagrado, aos incrédulos em relação a isso. Eles estavam com dúvidas assentadas em seu coração em relação àqueles crentes que já haviam morrido, e isso estava provocando um risco sério de desesperança no coração deles, à semelhança dos incrédulos. E para que isso não acontecesse na vida daqueles irmãos, o apóstolo apela para nada mais, nada menos do que a própria ressurreição de Cristo como a âncora segura da firmeza que eles deveriam ter em relação à morte. A convicção, como está aí no verso 14, de que Jesus morreu e ressuscitou,
irmãos, segundo esse texto, o ponto central e definidor de toda a percepção da realidade e confiança do nosso coração diante da morte tão evidente. A realidade da ressurreição de Cristo dentre os mortos é, para os crentes, razão fundamental para que vivam cheios de esperança nesse mundo marcado radicalmente pela morte, até que a vida em sua plenitude se manifeste na volta de Cristo. Uma vez que Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, nós somos salvos da ira de Deus e destinados à ressurreição dos mortos no dia de Cristo. E é a morte de Cristo quem fundamenta essa esperança nossa. Essa mensagem também deve ser anunciada como consolo para todos os crentes, consolando assim uns aos outros com estas palavras, como termina esse texto no verso 18. Aqui, portanto, irmãos, aquilo que, portanto, aconteceu há quase 2000 anos, num domingo como este, a ressurreição do nosso Redentor, precisa marcar profundamente o coração dos crentes hoje, a fim deles serem firmes de esperança em um mundo marcado radicalmente pela morte. Deste modo, diante do cenário de morte que nos cerca, e diante de uma data tão importante para reavivar a nossa lembrança da ressurreição do nosso Redentor, eu creio que seja bastante edificante para nós, irmãos, nessa manhã, refletirmos sobre a ressurreição de Cristo e a esperança da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo e a esperança da nossa ressurreição. Vejamos o que esse texto, de maneira geral, nos ensina, e depois, então, afirmemos algumas verdades que precisam marcar a nossa vida como aplicação da compreensão desse texto. O apóstolo começa falando do perigo da ignorância, no verso 13. Existe um sério risco, e ele expressa isso, o apóstolo expressa o desejo de que os irmãos da igreja de Tessalônica não sejam desinformados sobre a verdade bíblica a respeito dos que dormem. É o que está escrito aí no verso 13. Ser ignorante aqui, irmãos, tem a ver com a ausência de conhecimento verdadeiro. É não ter o conhecimento verdadeiramente bíblico, de conformidade com as Escrituras a respeito de algum assunto. Neste caso em particular, sobre os que dormem, aqui sobre a condição dos servos de Cristo que já morreram, que já haviam morrido. Dormir é um eufemismo para morrer, é uma suavização de linguagem, onde a própria Escritura então assume, a gravidade da ideia da morte, e o apóstolo então substitui a palavra morrer aqui por dormir, tentando suavizar o drama da realidade da morte. O propósito do abandono dessa ignorância é muito bem definido nesse texto. Por que é que os crentes deveriam rejeitar a ignorância? Para que eles não sejam como os incrédulos em relação à morte. Os incrédulos são chamados aqui como os demais que não têm esperança. Vejamos, irmãos, o poder da falta de conhecimento, o poder da desinformação, ou mesmo da aceitação da falsa informação, as tão conhecidas fake news dos nossos dias, Veja como isso é danoso para os crentes, porque nos equipara com os incrédulos. A ignorância, a falta de conhecimento bíblico, a desinformação ou a aceitação dos falsos ensinos, da falsa informação, é poderosamente destrutivo para a vida dos crentes, porque nos equipara com os incrédulos. Ilustrando isso aqui, infelizmente, mesmo entre os crentes, tem havido uma facilidade muito grande, irmãos, de aceitar informação falsa, meramente porque porque as informações falsas, elas contribuem para a minha visão sobre as coisas. Isso é profundamente trágico. É muito assustador ver isso nas mídias sociais, nos grupos de mensagem ou outros formatos de rede social. É muito trágico. Porque o critério definidor para a aceitação ou a rejeição de uma informação
Por exemplo, na esfera política, que é um assunto que está tão em voga na popularidade dos crentes, tem tornado o assunto mais importante na vida dos crentes, lamentavelmente. Só para ilustrar, a aceitação ou o critério para a aceitação ou a rejeição da informação é este: combina com a minha visão política? Porque se combina, eu curto, compartilho e até mesmo incorporo como uma ideia ou um suposto evento tido como verdadeiro para o meu arsenal de percepção, independente se é verdade ou não. E até se diz. Infelizmente é uma fake news, mas poderia bem ser verdade. Porque o que importa não é a verdade, mas é se isso contribui para a minha visão particular sobre um assunto, e se contribui, já não interessa mais se nós estamos falando de verdade ou mentira. Isso é destrutivo. E é exatamente isso que está posto aqui no início do capítulo, do texto lido, no versículo 13, particularmente em relação a esse tema central da morte, porque, segundo o apóstolo Paulo, nesse verso, ter uma falta de informação fundamentada única e exclusivamente nas Escrituras como palavra de Deus, nos assemelha aos incrédulos. Aos incrédulos. Veja, irmãos, que a falta de esperança dos incrédulos está marcada fundamentalmente aqui porque, de fato, aquele que não é um cristão genuíno, ou seja, aquele que não rendeu a sua vida a Cristo como único e suficiente Salvador, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, unicamente em quem há salvação, em última instância, todo aquele que não é um cristão genuíno não tem esperança. Essa é uma afirmação absolutamente categórica, mas biblicamente afirmada. Esperança aqui entendida como a única e verdadeira esperança, tal como é apresentada nas Escrituras, na opinião do próprio Deus, conforme Ele revelou em Sua palavra. Se dessa esperança que nós estamos falando, a esperança do Evangelho, somente aqueles que se submetem a Deus, rendendo seu coração ao senhorio de Cristo, experimentando então genuína salvação, é que possuem a esperança, ninguém mais. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as demais esperanças, independente de onde procedam, de como são construídas, são falsas esperanças. No dia do Senhor, independente da sofisticação intelectual, da suposta piedade, do grau de devoção, do envolvimento caridoso, ou quaisquer outros aspectos, todos aqueles que não possuem a única esperança verdadeira, que é a esperança do Evangelho, serão frustrados. Inexoravelmente serão frustrados. Somente a esperança do Evangelho é que não causará vergonha no dia do Senhor, como as Escrituras nos ensinam lá em Romanos 5,5. Veja só como é que a esperança do Evangelho é a única que não nos envergonhará, ou não envergonhará o homem no dia de Cristo. Romanos 5, de 1 a 11, nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, diz no verso 5, de Romanos 5, capítulo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado, Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, diz a palavra. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, diz a Sagrada Escritura, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Novamente, irmãos, Romanos 5,5 afirma que aqueles que têm esperança no Evangelho, porque foram salvos pela graça de Deus da condenação eterna por conta dos seus pecados, não terão a sua esperança confundida, no verso 5 do capítulo 5 de Romanos. Significando, por confundida aqui, não serão decepcionados, envergonhados ou frustrados, porque possuem a única esperança que permanecerá. Não ter o conhecimento verdadeiro das Escrituras a respeito da realidade da morte, não termos um entendimento claro da palavra de Deus a respeito da condição daqueles que morrem com Cristo, é nos assemelhar aos incrédulos, porque só o Evangelho é que nos fornece essa esperança segura. Depois disso, o apóstolo aqui aponta então que essa esperança nossa está firmada em nenhum outro lugar, senão na ressurreição do próprio Cristo. A esperança da vida eterna, que envolve a ressurreição daqueles que morreram com Cristo e a transformação daqueles que estiverem vivos no retorno do Senhor, é uma esperança fundamentada, ancorada, estabelecida em nenhum outro ponto definidor da história, senão na ressurreição do nosso Redentor dentre os mortos. Data aqui no calendário cristão, como hoje, é uma data para ser enfatizada, porque exatamente é a esperança nossa, da vida eterna com Cristo que ressuscitou dos mortos, depois de ter morrido pelos nossos pecados. Há, de fato, irmãos, um vínculo absolutamente indissociável com a esperança cristã diante da morte e a fé no Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. Diz aí que se confiamos que Cristo morreu e ressuscitou, e é essa a fé legítima, conforme Deus nos chamou a confessar, é nisso que nós cremos de fato. Poderíamos até ler o versículo 14, assim mesmo, se de fato é isso que nós cremos, e é isso que nós cremos, já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então não há razão para duvidarmos de que assim como Ele morreu e ressuscitou, Ele também na sua volta trará dos mortos todos aqueles que morreram na fé em Cristo, para que, ressurretos então com Cristo, desfrutem da gloriosa vida eterna no novo céus e na nova terra. A morte, irmãos, não é o ponto final da nossa história. Lamentavelmente, nós corremos o risco de pensar assim. A morte não é um mecanismo interruptor da nossa existência. A morte não circunscreve nem limita a nossa experiência da vida. A morte não é o nosso algoz, nem o nosso juiz. A própria morte, na morte de Cristo, foi golpeada na cruz, mortalmente golpeada. Foi tragada pela vitória de Cristo, que foi morto, mas ressurgiu. É por isso que o mesmo apóstolo exulta com grande júbilo a Deus quando cita lá os profetas antigos, Oséias, Isaías, e diz assim: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 54 em diante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa, irmãos, do triunfo do nosso Redentor sobre a morte dos crentes em Cristo chega a ser mesmo tida, conforme o Salmo 116, 15, preciosa aos olhos do Senhor. Porque o Senhor cuida e vela dos seus, até mesmo quando eles experimentam a morte, dando a eles o antegozo da vida por vir, enquanto aguardam a ressurreição no paraíso, em plena comunhão com o Senhor. O Senhor é aquele que olha com zelo pela vida dos seus santos, jamais descuidará deles, mesmo na morte. Eles serão acolhidos pelo Senhor nos seus braços, como Lázaro foi. Estarão naquele mesmo momento com o Senhor, como esteve naquele mesmo dia
o ladrão convertido na cruz no paraíso. Estarão aguardando junto com o Senhor a ressurreição. Não é essa a mesma confissão de Jó? Muitos e muitos anos atrás, quase o mesmo tempo que nós temos da ressurreição de Cristo, tinha Jó antes da ressurreição de Cristo, e ele afirma, lá no capítulo 19, 23, quem me dera fossem escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, e foram, para nosso júbilo, deleite e alegria, o desejo desse santo homem de Deus foi atendido, que com pena de ferro e chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, e foram esculpidas, porque são as palavras eternas aprovadas, inspiradas pelo próprio Deus, e as palavras que ele gostaria que ficassem cravadas para a eternidade, e ficaram, são essas, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, falando não apenas da ressurreição do Redentor, mas da esperança que ele tinha por causa da ressurreição do seu Redentor, da sua própria redenção, sua própria ressurreição, ele diz, em minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outro, não apenas ouvirei falar, porque o meu Redentor que ressurge dos mortos, também com ele eu ressurgirei. É devido a essa esperança, irmãos, de encontrar com o Senhor no paraíso imediatamente após a morte e aguardar então tranquilamente a ressurreição dos mortos para a plenitude da vida no novo céu e na nova terra, que o apóstolo Paulo foi levado a considerar a morte como incomparavelmente melhor. Não é isso que ele diz em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não porque o apóstolo não amasse a vida, meus irmãos, fosse um homem amargurado, doido para morrer, longe disso. Porque ele mesmo conclui que é melhor ele continuar vivendo para proclamar o evangelho da vida e da salvação de pecadores até o dia que o Senhor quiser, e fazer isso com zelo, alegria, júbilo e devoção, entregando sua vida ao Senhor que se entregou por ele, mas porque ele entende que por meio da morte, até o retorno de Cristo chegar, ele experimentaria um deleite glorioso, antegozando a vida eterna com Cristo. Irmãos, porque nós, como santos, descansaremos das fadigas desse mundo, seremos bem-aventurados. Apocalipse, capítulo 14, verso 13, é que nos diz isso. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, e ficou escrito para nós, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Descansar aqui não no sentido de dormir o sono da morte, como se eles ficassem inertes esperando a ressurreição, porque essa não é a realidade bíblica. Hoje mesmo, aquele que morre estará com o Senhor no paraíso, desfrutando de comunhão graciosa com o Deus Trino bendito, aguardando o dia da ressurreição, esperando com anseio a ressurreição dos seus corpos e o gozo da vida eterna no paraíso de Deus. Mas eles descansarão das suas fadigas e são bem-aventurados morrendo no Senhor. Eles descansam até aquele glorioso dia, como será tratado aqui mesmo, nesse capítulo a seguir, a partir do verso 15 agora, como será aquele glorioso dia. Aqui o apóstolo apresenta a ordem da ressurreição dos crentes, revelada por Cristo Jesus, isso dos versos 15 a 17. O apóstolo, no começo do verso 15, declara aqui que ele fala como autoridade de Cristo, anunciando que ele havia recebido como revelação. Ele entrega à igreja aquilo que ele recebe por palavra do Senhor. Senhor aqui é o próprio Cristo, por palavra de Cristo. Nós não sabemos, irmãos, se refere a alguma tradição oral que Cristo transmitiu aos seus apóstolos, e então chegou até os dias de Paulo. O fato é que não está registrado em nenhum texto das Escrituras esta afirmação que o apóstolo vai fazer, ou se ele está se referindo aqui a alguma revelação específica que ele mesmo recebeu de Cristo e está entregando à igreja. De um modo ou de outro, essa é a palavra de Cristo, verdade revelada de Deus para o descanso
e o consolo do povo de Deus em meio ao mundo de aflição e morte. Vejamos só que o conteúdo dessa revelação é uma afirmação inicial, declarando que na vinda de Cristo, primeiro os crentes que já morreram e depois os vivos. Os crentes que já morreram teriam a primazia em relação aos que estiverem vivos naquele dia, no final do verso 15. Depois, no começo do verso 16, ele afirma como será gloriosa a vinda de Cristo. E então ele fala que os que haviam morrido no final do verso 16 seriam ressuscitados primeiro, e no verso 17 afirma que os que estiverem vivos, então seriam levados para o Senhor nos ares, e como veremos, a partir de outro texto da Bíblia, seriam transformados para o encontro do Senhor nos ares. Olha só, a ordem primeiro aqui é dos que já morreram e depois os vivos. Como dito, já havia naquela igreja, irmãos, uma inquietação no coração dos irmãos quanto aos crentes que já haviam morrido. De alguma maneira, há um tipo de incerteza, fruto da ignorância bíblica, da falta de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo vem dar à igreja instrução verdadeira. Ora, o Senhor Jesus não havia dito que a verdade que liberta, ela sempre libertará, sempre libertará. E havia uma inquietação no coração daqueles homens, daqueles crentes, em relação aos seus entes queridos, irmãos em Cristo que já haviam morrido, e agora o apóstolo vem então dizer que eles não teriam de maneira nenhuma prejuízo, até mesmo nesse sentido, no dia da ressurreição eles teriam uma primazia, porque eles seriam os primeiros na ordem da fila da transformação com a ressurreição deles. Ele, depois então afirmar isso, ele desdobra, dizendo que, a partir do verso então 16, dizendo então que o Senhor mesmo desceria dos céus de uma maneira visível, aparente, audível e gloriosa. É isso que nós encontramos aí no texto da palavra de Deus. Cristo voltará, ele descerá dos céus, ninguém será representante dele, porque ele mesmo, é isso que está, o Senhor mesmo, ele, o Senhor e ninguém mais, é que descerá dos céus. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que eis o próprio Senhor Jesus falando, ele diz, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, até os ímpios verão o dia glorioso do Redentor. Apocalipse 22, capítulo 1, ele diz, o Senhor diz, eis que venho sem demora. Essa vinda será gloriosa, como o próprio texto aqui descreve, irmãos. Será gloriosa, apresentando aqui 3 características dessa vinda gloriosa, com uma palavra de ordem, é o que está escrito aí. Dada a sua palavra de ordem, ou literalmente uma palavra de ordem, essa é uma linguagem de autoridade, como no contexto militar, então, quando um general, em voz alta, dá ordem às suas tropas para o levante da guerra. Ou, por exemplo, no caso de um capitão de navio, que coordenam com seus brados de ordem, autoritativamente falando, para que os navegadores remem com velocidade necessária para o triunfo na batalha. É uma linguagem que exalta a autoridade de quem fala sobre todos aqueles a quem ouvem. Se referindo aqui à autoridade de Cristo que levanta a sua voz e com a sua palavra de ordem avisa que o seu retorno está vindo e será estabelecido para sempre, declarando aos céus e terra que os mortos devem ressuscitar. O próprio Cristo é quem havia dito lá em João 5, 25, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Diz também que essa vinda de Cristo será com voz de arcanjo. Como sabemos, irmãos, ou não sabemos na verdade, se o texto está se referindo a um arcanjo em particular, como Gabriel, que é nomeado tanto em Daniel como em Lucas, ou Miguel, também nomeado em Daniel, Judas, ou então Apocalipse, ou se ainda aqueles 7 anjos lá de Apocalipse 8:2, que têm as 7 trombetas na mão e que anunciam a vinda e o retorno glorioso de Cristo. A ênfase do texto não nos especifica isso, mas o fato é que haverá uma manifestação angelical sublime, anunciando a todo o universo a vinda gloriosa do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vinda será ainda com a trombeta de Deus.
A trombeta de Deus, ou a trombeta em si, é descrita na Bíblia para manifestar, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19 e também no capítulo 20, manifestar a presença de Deus no Sinai. Quando Deus vem ao seu povo, desce ao monte, se manifesta presencialmente ao seu povo no monte, lá nas Escrituras, em Êxodo 19, 28 também, e 19, 16, lá é dito que as trombetas de Deus soaram, forte canglor de trombeta, ou forte som de trombeta soaram. As trombetas também eram usadas, dentre outras funções, para a entronização de reis, como no caso de Salomão, convocação para a batalha, em muitos casos, fim de uma batalha e declaração de libertação, como Isaías 58:1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E esse texto depois vai falar sobre o perdão, a graça manifestada ao povo de Deus mediante o servo sofredor, o Redentor Jesus Cristo. No Salmo 47, que exalta Deus como Rei glorioso, nós lemos assim no verso 5: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. E Jesus afirma em Mateus 24:31, irmãos, que Ele enviará os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que temos aqui, portanto, nesse texto, é que o próprio Cristo, como Rei glorioso, determinando com autoridade tudo aquilo que envolve a sua vinda triunfal, e também o seu exército celeste, anunciando em todo o universo a sua glória sublime, o seu triunfo majestoso. Um comentarista bíblico diz assim: para os crentes, esse sonido trará plenitude de alegria. Essa é a trombeta de Deus. Ela é o sinal de Deus, porque o arcanjo é o anjo de Deus. Ela soará para proclamar sua libertação para o povo de Deus. Ela anuncia a vinda do seu Filho como Senhor do Senhor e Rei dos Reis, conforme Apocalipse 19:16, para o livramento do povo de Deus. Depois, então, de explicar que essa manifestação do nosso Redentor na sua vinda será gloriosa, visível, audível, anunciada pelo próprio Cristo e pelo exército celeste. Então agora ele afirma aqui, no final desse versículo, que nesse dia então os mortos ressuscitarão primeiro. Cristo vem, chama os mortos à vida. Se a aflição dos irmãos de Tessalônica era medo do que aconteceria com os que haviam morrido antes da volta de Cristo, morrido em Cristo antes da volta de Cristo, essa aflição deveria ser dissipada, porque eles mesmos seriam os primeiros a experimentar o gozo da ressurreição eterna, por causa da ressurreição do próprio Cristo, que virá em glória. A morte não poderia retê-los. Aqueles que creem em Jesus, irmãos, no Cristo que morreu e ressuscitou, também serão ressuscitados com Ele no dia glorioso. Depois, os que estiverem vivos naquele dia, é o que o versículo 17 ensina agora, esses serão transformados pelo Senhor. Se encontrarão com o Senhor nos ares. Quando o Senhor voltar, Ele chamará então os que estiverem vivos na terra, os crentes que estiverem vivos, para estarem graciosamente na sua presença. Essa passagem aqui de Tessalônica é ampliada no esclarecimento para nós por 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50 a 53, que diz assim: isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Os que estiverem vivos não morrerão, vivos quando Cristo voltar, mas transformados seremos todos, diz o final do verso 51. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará,
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Subitamente, então, os crentes, aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor, serão levados à presença do Senhor nos ares, serão arrebatados. E por arrebatados aqui, entendam meramente serem tomados subitamente da terra e levados para um encontro diante do tribunal gracioso de Deus para desfrutarem da salvação gloriosa. A concepção de arrebatamento das Escrituras não é outra, senão apenas essa. Eles serão tomados pelo Senhor naquele único exclusivo dia, não 2 ou 3 dias, mas um único exclusivo dia, porque Cristo volta uma única vez por todas para julgar vivos e mortos. E aqui, particularmente, nesse texto, se referindo só aos crentes em Cristo, naquele dia eles serão então arrebatados, tomados para a presença do Senhor, para se encontrarem com seus irmãos que já foram ressuscitados e estarem para sempre na presença do seu Redentor glorioso, desfrutando para sempre da vida eterna, irmãos. Agora é interessante que esse texto termina no verso 18 com uma ordem àquela igreja aflita, amedrontada, em dúvida, carente de compreender melhor a palavra de Deus a respeito da ressurreição dos mortos e da confiança quanto à realidade graciosa daqueles que morrem com o Senhor, precisando de consolo. E a ordem é essa: consolem uns aos outros com a mensagem da ressurreição de Cristo, que nos garante a nossa própria ressurreição. Irmãos, aqui é importante dizer que o ensino das Escrituras não é um conceito árido, nem tampouco destinado para ser meramente debatido em círculo acadêmico erudito, ainda que os estudos acadêmicos sejam bastante importantes para os crentes e fazem parte do chamado para aqueles que Deus vocaciona para fazer isso, a fim de glorificarem a Deus na compreensão clara e na edificação da igreja, sem dúvida. Mas o ponto aqui acima de tudo, essa passagem é uma mensagem de consolo para os crentes enquanto eles vivem no mundo, sentindo constantemente medo, inalando o cheiro da morte deste mundo, assombrado em seus corações pela realidade contínua da presença da morte. O que pode consolar os servos de Cristo diante de quadros aterrorizadores deste mundo de morte, deste mundo que experimenta a morte como resultado da rebelião do homem contra Deus na queda, seja a morte física ou espiritual, mas aqui enfaticamente nesse caso, a consequência da própria morte física, que está aí toda hora sendo apresentada para nós como algo terrível. O que gera consolo para o coração do crente não é a esperança do fim da pandemia, embora esse deva ser o desejo do nosso coração, que o homem possa desfrutar de vida mansa e tranquila nessa terra. O que gera segurança para o nosso coração, em face da realidade dramática da morte avassaladora, particularmente nos nossos dias, não são questões que serão resolvidas na esfera política. Ainda que nós esperamos que essas coisas sejam mudadas na realidade da nossa nação, com homens que verdadeiramente estão interessados em buscar caminhos que sejam caminhos lúcidos. O que gera consolo no nosso coração não é o avanço da medicina, embora nós celebramos cada avanço e esperamos que avance mais. Os desenvolvimentos tecnológicos que nós admiramos e devemos nos engajar neles sempre que possível, desenvolvendo cultura neste mundo. Mas o que fundamentalmente, irmãos, dará descanso ao nosso coração em meio a essa pandemia de morte terrível, é a certeza, o conhecimento verdadeiro, a segurança afirmada no nosso coração e assentada, o entendimento
claro da palavra de Deus, de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, nos reconciliando com Deus e nos dando vida eterna, e que voltará de maneira gloriosa para buscar a sua igreja, ressuscitando os mortos dentre os mortos e transformando os vivos desse mundo de morte para o gozo da vida eterna, na plenitude do novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. Diz lá Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro, no capítulo 3, verso 13, nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aquele reino glorioso que nós aguardamos, conforme Apocalipse 21 nos ensina, vi novos céus e nova terra. A cidade santa que desce da parte de Deus. Uma voz que diz: o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com os homens no retorno do seu Emanuel bendito, Cristo. E dos olhos serão enxugadas toda lágrima. E sabe o que já não terá mais? A morte. Diz Apocalipse 21, verso 4. A morte já não existirá. Portanto, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque a morte chegou ao fim. Aquele que está sentado no trono é quem diz que fará coisas novas. Aquele que nos sedentará com a fonte da vida. Cujo rio da vida, irmãos, enche de vida os santos. E onde o trono de Deus e do Cordeiro estão presentes para adorarmos o nosso Redentor e sermos iluminados pelo brilho glorioso do Senhor. Conforme Apocalipse 22, a partir do verso 1, que diz: então se mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisará eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará com eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Essa é a ordem do apóstolo aqui, irmãos, essa é a ordem do Senhor para a sua igreja, que nós consolemos uns aos outros com estas palavras, com a palavra de esperança da ressurreição do crente, ancorada firmemente na ressurreição do próprio Cristo. Naquele domingo de manhã, as mulheres ouviram a voz angelical dizendo: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele havia dito, ele ressuscitou. Agora vão e digam aos discípulos que ele ressuscitou. Ele ressuscitou, saibam disso, e vão avisar os outros que ele ressuscitou. É isso que está escrito lá em Mateus capítulo 28, versos 5 a 7. Eu estou lendo a versão Nova Almeida atualizada. Jesus também, antes de ascender aos céus, lá em Atos 1:11, disse: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir, ele virá. E aqui o apóstolo diz: consolem, portanto, uns aos outros com essas palavras, que são palavras de consolo para os crentes que experimentam vida em um mundo de morte. Irmãos, quais aplicações para encerrarmos podem ser extraídas dessa passagem? Elas já foram desenvolvidas aqui, mas permitam-me apontá-las apenas para a nossa fixação. Em primeiro lugar, devemos olhar o perigo da ignorância com bastante atenção. Cuidado com a falta de conhecimento bíblico. A ignorância é danosa. Danosa. Bastante perigosa.
Porque, segundo esse texto, a ignorância bíblica, ou seja, a falta de conhecimento das Escrituras sobre determinado assunto, no caso específico aqui, a morte, a aceitação de ensinos enganosos ou qualquer outra coisa, a falta do conhecimento verdadeiro firmado não na percepção particular, não no como eu gostaria que as coisas fossem, mas exclusivamente nas Escrituras Sagradas e na totalidade das Escrituras, porque é a única opinião que Deus tem sobre todas as coisas, é a sua palavra, contra qualquer outra opinião que não confira com a sua palavra. A falta desse conhecimento é perigosa porque pode nos tornar semelhantes a incrédulos. Aqui nesse texto, aqueles irmãos estavam debaixo do risco de perderem a esperança do Evangelho, por falta de conhecimento verdadeiro. Se importem em conhecer o Evangelho, em querer compreender tudo o que você pensa, confrontar tudo o que você pensa e acredita pelas Escrituras, porque o resto será apenas um perigo grave para a sua própria vida, porque te assemelhará aos incrédulos. O nosso cenário visualiza bastante isso, quando os crentes se tornam muito mais preocupados em percepções que não são fundamentadas nas Escrituras, estão sendo semelhantes aos incrédulos em muitos temas que marcam a nossa sociedade. Cuidado. Em segundo lugar, a única coisa que pode nos dar esperança, e onde deve estar firmada a nossa esperança de triunfo sobre a morte e transformação, é a ressurreição de Cristo. Muito mais do que uma data para ser apenas celebrada, a ressurreição de Cristo é uma âncora segura para a nossa esperança verdadeira em um mundo de morte. Enquanto vemos uma sociedade apenas cumprindo um rito, nós devemos entender que a ressurreição de Cristo é a única esperança nossa. Como eu disse, não a política, não a ciência, não os avanços tecnológicos, não as transformações sociais, econômicas, absolutamente conhecimento, qualquer outra coisa, ainda que todas essas coisas tenham lugar na história, nisso jamais deveria estar fincada a esperança nossa como povo de Deus, senão unicamente na ressurreição de Cristo, porque é ali que Ele triunfa sobre a morte e sobre o pecado, sobre o juízo de Deus que deveria ser sobre nós. É ali que Ele vence, morrendo por nós e nos dando reconciliação com Deus, certeza da vida eterna com Cristo, quando Ele voltar na sua glória, ou nos chamar hoje, para já desfrutarmos com antegozo daquele dia vindouro maravilhoso. Ao morrermos, irmãos, estaremos com o Senhor. Como eu já disse, a morte não é o ponto final da história. Não é o mecanismo interruptor da nossa existência, nem circunscreve ou limita a nossa experiência de vida, muito menos é o nosso algoz. Quando morrermos, seja agora, daqui a pouco, ou um dia qualquer, nós já desfrutaremos da graciosa presença com o Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo morreu a nossa morte eterna, que nos afastava completamente da comunhão com Deus. E Ele ressuscitou para nos dar o seu reino eterno, a sua comunhão plena com Ele, enquanto aguardamos aquele dia glorioso da ressurreição final. Nós podemos ter confiança segura nisso, porque o próprio Cristo ressuscitou. E mediante a sua companhia, diz o verso 14, Ele trará com Ele aqueles que morreram em confiança a Ele. Em terceiro lugar, irmãos, esse texto nos ensina que Cristo voltará em breve para dar vida eterna para nós.
Ele mesmo voltará. Voltará para dar plena redenção àqueles que renderam seu coração a Ele e confiaram na graça do Evangelho, reconhecendo seus pecados e renunciando os seus pecados, confiando unicamente em Cristo para a sua salvação, o Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui algo que não é tratado na passagem, porque não era o foco, mas é bom apenas mencionarmos, é que essa esperança tão anunciada aqui nesta manhã, por esse texto, é uma promessa unicamente para aqueles que creem em Cristo. Porque só existe uma esperança neste mundo verdadeira, que é a esperança do Evangelho. Só essa esperança não será frustrada. Portanto, todo esse gozo, júbilo, toda essa expectativa graciosa, toda essa esperança que existe, ela só pode ser nutrida, sedimentada e descansada no coração daqueles que se dobraram a Cristo como único e suficiente Salvador de pecadores, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Porque fora disso, quando esse Cordeiro gracioso vier, ressuscitando os crentes dos mortos e levando à sua presença os crentes transformados, ele será o Cordeiro que manifestará a sua ira contra todos aqueles que se mantiveram rebeldes e obstinados ao senhorio de Cristo. Enquanto os crentes desfrutarão de exultação por tão grande redenção. Portanto, somente crendo em Cristo é que essa esperança poderá ser desfrutada e descansada. Por fim, irmãos, em quarto lugar, esse texto nos ensina que o Evangelho é a mensagem de consolo aos aflitos. Aqui está uma ordem: consolem uns aos outros com isso. Cheguem do lado. Para aqueles que estão com medo, preocupados, verdadeiramente preocupados. Para aqueles que estão aflitos ou enlutados, entristecidos, e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho da graça de Deus, do Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação e virá em glória nos dar o seu glorioso e eterno reino. Prega a palavra para os seus irmãos que estão amedrontados. Prega a palavra para os seus irmãos que estão se alimentando tragicamente de falsas esperanças, fundamentadas em circunstâncias temporárias da vida, porque eles estão nutrindo o seu coração de falsa esperança. Preguem a palavra para uns aos outros, para que juntos nós descansemos o nosso coração, enquanto vivemos isolados neste momento de pandemia aguda. Prega a palavra, fala do Evangelho, anuncia Cristo, fala da ressurreição do Cordeiro de Deus, da esperança gloriosa da vida eterna, consolem uns aos outros com a mensagem graciosa de Cristo. Unicamente em quem nós podemos ter consolo na aflição. Irmãos, o que a lembrança da ressurreição de Cristo nesse domingo de Páscoa deveria gerar no nosso coração? À luz desse texto aqui, consolo. Ele ressuscitou, triunfando sobre a morte. Nós ressuscitaremos com Ele. Devemos ter a firme esperança da vida eterna junto com Cristo para sempre. Aleluia. Amém. Deus, esta é a Tua palavra. Nela nós queremos descansar o nosso coração e encontrar consolo no meio da aflição. Muito obrigado pela Tua palavra.